Hoje, domingo, dia 7 de setembro. Gente, faltam só 7 dias para começar a Fazenda. E eu admito para vocês, eu tô ansioso mesmo para começar a Fazenda. Tô muito ansioso porque vocês sabem, é o maior período do ano que a gente tem conteúdo assim de graça praticamente, né? Porque a gente fica ali assistindo a Fazenda, aí vê todas aquelas brigas, intrigas, então tipo é maravilhoso. Já tô ansiosíssimo para a chegada da Fazenda mesmo, muito ansioso. Mas até a Fazenda chegar, a gente ainda tem mais outras coisas para trazer aqui, né? Antes da Fazenda chegar, a gente ainda tem outras coisas para trazer e comentar com vocês. E olha só, tá? Hoje a gente também vai falar da Fazenda, mas na verdade de uma pessoa que está cotada para participar da Fazenda, ou pelo menos é isso que estão falando. E aí a gente verifica que aparentemente essa pessoa que está cotada da Fazenda tá pensando realmente em aprender algumas coisas com a Fazenda, tá? Mas não é só isso. A gente hoje teve uma curtida que valeu mais que um textão, uma gafe geográfica, os advogados de Ítalo Santos que abandonaram o caso, um desabafo com lágrimas de uma cantora sertaneja, e aí a Fazenda 17. Não tem como a gente não falar, não tem como a gente não trazer. E, obviamente, o grande assunto do dia, né? O nascimento polêmico, a polêmica que envolveu João Gomes e o nascimento de seu filho, que aparentemente, causou um problema ou desnecessário ou basicamente faltou uma sensibilidade por parte da prefeita na hora de falar. Mas vamos falar do que aconteceu, tá? Vamos falar e já já a gente entra na Fazenda. É o seguinte, o João Gomes tava ali para ser pai de novo, pela segunda vez. E até aí, gente, tá tudo ok, tá até o esperado. Só que ele marcou um show na cidade de Nova Cruzeiro, em Minas Gerais, nordeste de Minas. Só que ele cancelou essa apresentação em cima da hora. E aí a prefeita não gostou nem um pouco da história. João Gomes cancelou o show em cima da hora para ir atender o parto do filho dele, Joaquim, o nome do filho. Filho de Ari Mirelli, que nasceu hoje. Nasceu na madrugada, na verdade, de sábado para hoje. E sim, isso é um bom motivo, né, para você cancelar uma apresentação. Quem é que é pai que não vai querer cancelar uma apresentação porque o seu filho acabou de nascer? Só que o problema, gente, envolve uma outra coisa. Na verdade, o problema nem é o nascimento do pequeno Joaquim. O problema está em outra história. A forma como a prefeita de Nova Cruzeiro respondeu a isso tudo, tá? E sabe, sim, isso foi uma história que não era para causar maiores polêmicas. Mas parece que dessa vez a cegonha trouxe junto foi um BO, né? A gente está falando do nascimento de Jorge, o segundo filho do João Gomes, com a influenciadora Ari Mirelli. O pequeno chegou ao mundo nesse fim de semana, trazendo alegria para a família, mas também uma dor de cabeça para o cantor. João cancelou um show que faria na cidade de Nova Cruzeiro, justamente para acompanhar o parto. É um paizão presente, por assim dizer. Só que quem não achou nada lindo no meio disso tudo foi a prefeita da cidade. A prefeita foi para as redes sociais acusar o cantor de irresponsabilidade e falta de compromisso com o público. Segundo ela, a cidade investiu pesado e a população foi desrespeitada. Então vamos mostrar aqui o vídeo da prefeita, porque o vídeo da prefeita fala até muito mais do que a gente possa falar em outras palavras. Então vou pegar aqui o vídeo da prefeita, tá? Lembrando,
Como eu não consegui diretamente da fonte o vídeo da prefeita, eu não consegui diretamente do Instagram dela, eu estou reproduzindo vídeo de outras contas. Para deixar claro, então, o vídeo tá ali com os seus créditos de onde foi retirado. Vamos ver aqui o vídeo da prefeita, tá? Vamos acompanhar. Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Tamo junto, Vivi! Já deu certo. Tem mais show, Big? Calma, cantar pra você, amigo. Pois é. E aí, infelizmente, tem coisas que não dependem da gente. O show tá pago, graças a Deus. E a festa tá linda. E a gente não pode resumir uma festa tão linda e feita com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade, porque é motivo da esposa, sim, ela está em trabalho de parto. Mas toda mulher, toda gestante, ela tem uma DPP, que é data provável do parto. E ele sabia, com certeza os médicos dela sabiam mais ou menos a data que ela poderia entrar em trabalho de parto. E se ele aceitou o pagamento e um contrato para um show, ele, sabendo que ele queria estar presente com ela, que é um direito dela, eu desejo muita saúde para ela, para o filho, para toda a família, mas ele tinha que ter a responsabilidade de pelo menos ter avisado com antecedência para que a gente trouxesse uma outra atração. Mas eu não quero resumir uma festa que foi feita com tanto carinho, com tanta dedicação para o meu povo, pensada nos mínimos detalhes a um cantor. Gente, eu só dei o zoom na imagem, tá? Não foi para esconder a fonte do vídeo, tá? Eu dei o zoom na imagem porque quando você olha aqui, fica muito distante, aí você não consegue ver direito a prefeita falando, tá? Era só para vocês identificarem quem era a prefeita, para vocês identificarem ela. Simples assim, tá? Foi só por essa razão. Continua aí o crédito de quem originalmente tirou aí o vídeo. Mas sim, vamos lá entender o seguinte, tá? Vamos lá entender. Ok, toda gestante de fato tem a DPP, data provável do parto. Mas, gente, isso é uma estimativa. Não tem como saber exatamente quando é que a criança vai nascer. Porque por mais que tenha uma data provável que a criança possa vir ao mundo, só que ela, vocês sabem, ela não vai nascer exatamente naquele dia, a menos que o parto seja induzido para que nasça exatamente naquele dia, exatamente naquela hora. No geral, até onde eu sei, porque assim, eu não entendo muito de partos e não entendo muito de crianças, mas o que eu consigo entender, o que eu consigo perceber é que quando a criança tá lá, a mãe faz todo o procedimento, faz todo ali o acompanhamento que precisa ser feito e tal, o médico calcula a data provável do nascimento. E essa data provável do nascimento pode ser que seja, de fato, a data que a criança vai nascer, como pode ser apenas uma estimativa, que não tem como prever. Não tem como prever. Simples assim, não tem como prever. Eu não acho que foi irresponsabilidade por parte do João Gomes de cancelar o show para assistir o parto de seu filho. Isso para mim não tem erro nenhum, porque assim, se fosse uma ciência exata, eu até concordaria com o argumento da prefeita, porque é uma ciência exata, você sabe exatamente a hora, o dia e o momento que a criança vai sair e vir ao mundo. Só que não é uma data exata. Provavelmente a data provável do parto não era no dia que a criança nasceu. Provavelmente, para ele ter feito a agenda dele com esse show, e eu concordo, provavelmente, tá? Provavelmente ele deve ter feito um planejamento com a estimativa que o médico deve ter passado para ele. A estimativa de que ele e tal ia acompanhar o parto da criança no dia tal, na hora tal. Acredito que ele realmente tenha tido essa intenção.
Não acredito que isso tenha sido de má fé ou de má intenção. Eu não consigo acreditar nisso. Isso não é, de fato, a cara de uma pessoa que é acostumada a lidar com o público. Então a gente sabe, artista sabe, e improvisos e imprevistos acontecem. Então assim, eu vou ter que discordar aí do que a prefeita falou, porque eu vi muita gente ali apoiando a prefeita também, mas eu vi mais gente apoiando o João Gomes, gente. Não tem como a gente saber exatamente quando uma criança vem ao mundo. Isso é impossível. E a data provável, o nome já diz. É uma probabilidade, não significa que esta probabilidade vá se tornar real na vida real. Então tem uma diferença muito grande aí. O áudio e essas postagens da prefeita viralizaram e dividiram a internet. De um lado, a tropa do vaqueiro defendendo a família em primeiro lugar. E nesse ponto, eles estão certos. Não tem como dizer o contrário. Do outro, muita gente dizendo que contrato é contrato e ele errou com a cidade pequena. Mas, gente, contratos podem ser desfeitos. E se ele recebeu o dinheiro, é só devolver e acabou. Não tem problema nenhum. Até o momento que eu estou falando com vocês, o João Gomes não se pronunciou sobre isso. João Gomes não falou, tá? Agora eu também quero saber de vocês, né? Ele foi um pai exemplar também de ter abandonado todos os compromissos para atender ali o nascimento de seu filho? Eu vou ser sincero, eu achei que ele foi sim. Porque nem dá pra gente ser todo o tempo também tão profissional com determinadas coisas. E aí eu falo por experiência pessoal, quando eu tinha que fazer algumas escolhas, quando a minha mãe estava viva e tal, várias e várias vezes eu peguei alguns trabalhos que eu tinha que desenvolver artigos e tal. Só que aí, quando eu ia para o hospital cuidar dela, eu chegava em casa absolutamente cansado, eu chegava em casa sem cabeça para escrever o que fosse. E aí, o que foi a decisão que eu tomei na época? Eu cancelei com todas as agendas que eu tinha voltadas para isso, porque eu não tinha condições de continuar. Não tinha. Mas, como eu estou falando agora com vocês aqui, tá? E isso já passou algumas horas, eu vou aqui dar uma olhada no Instagram do João Gomes. Vamos ver se ele falou alguma coisa, tá? Vamos ver aqui se o João Gomes falou alguma coisa, se ele se pronunciou a respeito, se tem alguma coisa do tipo. Aqui no Instagram dele, pelo menos até esse momento, não tem nada. Pelo menos, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pelo menos, deixa eu só abrir aqui a fonte pra gente capturar e mostrar para vocês. Pelo menos nesse momento que eu tô falando com vocês, não tem nada, tá? Tem absolutamente nada. Tá aqui o João Gomes, bem-vindo ao mundo, meu filho Joaquim. E aí ele só mostrando a criança, tá? Deixa eu botar aqui pra gente ouvir, tá, o que ele fala. Rapidinho. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Sou eu que vou ser o primeiro abismo. Então vocês viram, né? Ele coloca uma música aí, então assim, não dá pra gente reproduzir música, né? É impossível pra gente reproduzir música aqui. Mas mostra aí os dois filhos juntos. O filho mais velho e o filho que acabou de nascer. Só isso, mas não mostra mais outros detalhes aí. Não tem outros detalhes. E não tem nenhum pronunciamento dele sobre esse show cancelado. Mas estou mostrando só para vocês verem, para vocês saberem, tá? Para vocês terem aqui tudo, mas tudo que a gente pode ter dessa informação. Deixa eu mostrar aqui, tá? Só foi falar com a gente, não quer dizer que eu mãe, né? Meu Deus, eu nem acredito. Confiou no seu... Isso, bochechinha assim. Pra aparecer o teu perfil. Olha pra aí. Então tá aí. No Instagram dele não tem nada, não tem nota oficial, não tem nada. Tá aí a informação. Eu vou ser sincero, tá?
Eu sei que a prefeita ficou muito frustrada. Qualquer um ficaria frustrado no meio disso. Qualquer um ficaria mesmo frustrado. Mas, ao mesmo tempo, gente, não tem como prever exatamente como as coisas vão acontecer. Data provável não significa necessariamente que vá rolar daquele jeito. Não tem como a gente saber determinadas coisas. É impossível. Então não dá pra gente colocar no mesmo bolo aí o João Gomes e comparar e dizer que ele foi irresponsável. E por outro, gente, isso é um momento único, é o nascimento do seu filho. Você vai preferir assistir o nascimento do seu filho a fazer um show. Então também não é irresponsabilidade. Isso é o tipo de motivo que qualquer um entenderia. Então eu acho que faltou foi sensibilidade por parte da prefeita também. Acho que faltou bastante sensibilidade por parte, não apenas da prefeita, mas por parte ali da cidade que organizou e ter compreendido isso. Isso para mim não foi uma irresponsabilidade. Para mim, provavelmente, o João Gomes fez um planejamento baseado na data provável de nascimento da criança, porém a criança se adiantou e veio. E acabou. São o tipo de coisa que você não tem como saber para como é que vai dar e para onde vai dar. A gente só descobre na hora que acontece, né? Mas enfim, tá aí, trouxe para vocês esse tema aí que falou, as pessoas pipocando na internet e tal. Mas, já que a gente também está falando dessas alfinetadas aí, que a gente está falando sobre isso, se vocês acham que a poeira tinha baixado, se enganaram. A treta entre a Virgínia e a Paola envolve até a dona Margarete Serrão. Ontem eu falei para vocês aqui da entrevista aonde a Paola Oliveira disse com toda elegância que não existe rivalidade entre ela e a Virgínia na Grande Rio. Só que aí, no meio do vídeo dela, ela trouxe aquela declaração: temos valores diferentes. Então eu vou relembrar para vocês essa declaração da Paola Oliveira, porque isso vai ser importante para a gente entrar agora na dona Margarete Serrão. A forma como a dona Margarete Serrão se referiu a esse caso todo, né? Vamos rever, vamos relembrar. E o que você achou da Virgínia Fonseca assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio? Alguém ia ter que assumir, amor. Tem que ser. Eu acho que a Grande Rio tem anos, eu ia falar o número, mas fiquei com medo de errar, 30 e poucos anos de história, escolhendo e tomando as decisões. Acho que não cabe a gente agora questionar e apontar. Eles sabem o que eles estão fazendo. Vou estar lá, vou passar a faixa para ela. Não conheço Virgínia, assim, foi muito simpática comigo, né, no mínimo de troca. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes. Apesar de que eu não conheço Virgínia, né? Eu não conheço, não tive nenhum contato com a Virgínia. Eu só conheço a pessoa pública dela. Então, as pessoas públicas são bastante diferentes. E posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar valha no sentido de que vai ser só para criar um fla-flu entre rivalidades femininas, sabe? Pra quê? Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela, e seria para qualquer outra pessoa que assume esse posto, que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade como um todo, mas para além disso, principalmente com as mulheres, porque é um posto que simbolicamente representa as mulheres daquela comunidade. E tudo que eu conquistei até aqui foi olhando para essas mulheres, foi escutando essas mulheres, foi estando perto dela, foi dando voz de uma maneira, né, ali com meus vídeos, com a maneira que eu tinha de fazer, era enaltecendo a mulher como um todo, e dentro do samba, com as possibilidades que elas tinham, né, de libertação, como a gente falou. Então, assim, eu acho que isso é que é importante. Então tá aí. Vocês viram, relembrando esse vídeo, trazendo de novo. Aí, o que foi que aconteceu? Uma pessoa, né, um tuiteiro, foi lá e fez uma postagem. Na verdade, eu acho que foi um comentário, né? Eu vou mostrar a imagem, que a imagem esclarece muito mais pra gente.
Aí ele faz toda essa imagem, toda essa postagem e deixa pra gente uma opinião. Vamos relembrar aqui essa opinião, tá? Vamos ver aqui. Olha aí o que o tuiteiro escreveu. Paola, eu te amo. Mas dá uma segurada no valores diferentes, porque na idade da Virgínia você estava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Versosa que a abandonou na lua de mel. Aí olha lá embaixo. Curtido por Margarete Serrão e outras pessoas. Internauta detona Paola Oliveira após a atriz dizer que tem valores diferentes da Virgínia. Gente, eu acho assim que muita gente, né, aquele tipo da coisa, o passado condena. Algumas pessoas têm isso, né, do passado condena. Essa foi uma simples curtida. A gente sabe ali, a dona Margarete, mãe da Virgínia, cutucou justamente a moral e os valores da Paola Oliveira. O resultado disso tudo, a internet em chamas. E agora, dessa vez, né, dona Margarete? Dessa vez não foi um dedinho resvalando ali por acaso, não, né? Dessa vez não foi um dedinho que a senhora resvalou ali, aí a senhora nem sabe, porque curtiu, mas curtiu. Dessa vez não é assim, né, dona Margarete? Dessa vez a senhora quis curtir mesmo. A senhora quis curtir mesmo isso para mandar um recado aí para Paola Oliveira. Simples assim, tá? É simples. A internet foi assim, entrou em chamas diante disso tudo. Uns ali defendem a Margarete Serrão por ela estar protegendo a filha. Outros dizem que não se deve mexer no passado. Mas só para relembrar essa história toda, tá? Porque o tuiteiro falou isso, mas muita gente não vai lembrar. Paola Oliveira se envolveu em 2009 com o ator Joaquim Lopes, que na ocasião era noivo e chegou a se casar com a Thaís Versosa. Esse casamento, na época, inclusive, foi bastante midiático, porque foi um casamento que durou uma semana. Os dois casaram. O casamento foi em 2009. Eles casaram. E aí, no meio do casamento, o Joaquim Lopes, depois, né, que eles estavam na lua de mel, simplesmente abandonou a Thaís Versosa. Abandonou por completo, tá? E ele foi se encontrar com Paola Oliveira. Inclusive, o casamento em si de Thaís Versosa com Joaquim Lopes, na prática, durou apenas uma semana. Porque depois eles se separaram, Thaís Versosa voltou ali a, digamos assim, se envolveu com outras pessoas, até que ela casou com Michel Teló em 2014, e o Joaquim Lopes e a Paola Oliveira namoraram de 2010 até 2015. Eles namoraram por 5 anos, fora o tempo, né, que a Paola Oliveira estava pegando ele enquanto ele era envolvido com a Thaís Versosa. Gente, o negócio aí deu uma bela de uma esquentada, né? Não tem como a gente não relembrar dessa história. Mas tem que relembrar algumas coisas da história, gente. A gente precisa relembrar, tá? Porque isso é polêmico, querendo ou não. Isso é uma coisa polêmica. E querendo ou não, gente, em 2009, eu sei que muitos de vocês nem estavam por aqui ainda, mas 2009, há 15 anos atrás, a Paola Oliveira já era uma atriz relativamente bombada. A Paola Oliveira já era uma atriz que todo mundo falava, que todo mundo comentava. A Paola Oliveira já era esse nome forte, ela já era. Diferente do que acontecia de muita gente que ficou famosa nessa última década, a Paola já era relativamente famosa. E inclusive, tá? Inclusive, nessa mesma época, ela substituiu a Ana Paula Arósio na novela Insensato Coração, onde ela foi alçada ao status de
grande atriz e protagonista de novela. Foi nessa mesma época aí, tá? Tanto que depois disso, tá? Depois disso, a Paola Oliveira meio que se afastou de todas as polêmicas. Mas assim, eu vou ser sincero, a única coisa que ela falou dos valores diferentes aí e tal, tudo bem, todo mundo tem valores diferentes. Eu não acho que a Paola Oliveira quis, e eu tô sendo sincero, eu não acho que a Paola Oliveira quis criar uma rivalidade em cima disso. Eu não acho. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que a Paola Oliveira simplesmente chegou ali, simplesmente botou a opinião que ela tinha que falar sobre os valores diferentes dela e da Virgínia, e que tá tudo bem. Todo mundo tem valores diferentes. Todo mundo, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Então, todo mundo tem seus valores diferentes. Mas não dá pra gente dizer, né, que este coraçãozinho, essa curtida aí da Dona Margarete não foi por acaso, né? A gente sabe que foi. Mesmo que depois ela diga, apareça por aí e diga, né, que o dedinho deu uma resvalada ali, que o dedinho deu uma resvalada aqui. A gente sabe que foi com a verdadeira intenção, né? A gente sabe qual era a intenção por trás. Era mandar esse recado aí para Paola Oliveira mesmo. Mandou, mas Paola Oliveira, obviamente, não respondeu, né? Obviamente, não respondeu. E sim, isso aí é uma curtida que vale mais que qualquer textão. Qualquer textão. Enfim, gente, vamos para a nossa próxima pauta, né? Vamos falar, porque a gente já falou aqui do João Gomes, já falou aí da Dona Margarete, mas a gente tem aqui uma gafe que aconteceu no show lá em Manaus. Ontem, o prefeito de Manaus, a prefeitura de Manaus, promoveu o evento Sou Manaus. Eu acho que era sobre o aniversário da cidade, alguma coisa do tipo, tá? Eu tô meio por fora sobre isso. Mas a Simone Mendes foi uma das atrações convidadas para cantar nesse evento. Só que ela cometeu uma gafe daquelas. No show lotado, o público cantando, com a energia lá em cima, até que de repente, o que é que acontece aí? Ao invés de mostrar uma bandeira do Amazonas, colocam no telão enorme uma bandeira do Pará. Detalhe, há uma rivalidade entre os dois estados. Então, tipo, é como se ela estivesse sendo desaforada. Ela estivesse ali debochando dos amazonenses. Gente, o público do Amazonas viu a bandeira do estado vizinho estampada em plena homenagem para Manaus. Foi um meme atrás de meme, claro, e a internet caiu matando. Então vamos ver esse momento do vídeo aqui. Lembrando que o vídeo tem música, então por ter música eu não posso exibir o vídeo com música. Então pode ser que no meio da reprodução do vídeo a gente tenha que cortar aí a música, a gente tenha que cortar o som por causa de direitos autorais. Mas não tem como a gente não falar que isso aqui não foi engraçado, né? Não tem como. Olha só. Olha aí, gente, olha aí a bandeira do Pará. Vamos lá de novo, o vídeo vai recomeçar. Bandeira do Pará exibida em show de Simone Mendes no dia da celebração da província do Amazonas. Porra, né, gente? Sério mesmo, como isso pegou mal. Pegou muito mal, né? E eu fico pensando assim, quem é na equipe da Simone Mendes que cometeu um erro tão grotesco? Porque assim, não dá pra gente dizer que os dois lugares são parecidos, porque não são. São bem diferentes, tá? E aí a própria Simone Mendes, depois de ser cobrada no meio disso tudo, ela própria veio a público e ela própria explicou que tudo foi um erro, que ali a equipe cometeu um erro técnico na hora de escolher ali o negócio da bandeira. Óbvio que isso viralizou, né, gente? Óbvio que isso ia viralizar. Era óbvio que todo mundo ia falar sobre isso. A produção trocou as bolas e cometeu uma gafe geográfica daquelas.
Imagina aí a cena, né? O povo do Amazonas vendo a bandeira do estado vizinho no telão desse show. A internet, obviamente que não dorme no ponto, caiu matando. Choveram memes, críticas e, é claro, muita gente se divertindo com a confusão. Sentindo o peso desse erro, a Simone Mendes não demorou para ir em suas redes sociais e explicar o que aconteceu. Ela gravou uma série de histórias pedindo desculpas ao fã e culpando uma falha técnica pelo ocorrido. Olha só aqui parte do vídeo aí da Simone Mendes, para vocês verem. Eu vou ser sincero, né? Eu achei que isso soou até como deboche, porque é diferente, o pessoal ali de Manaus tem uma certa rivalidade com o Pará. E aí no dia do aniversário do estado, da cidade, você ainda bota uma bandeira do Pará ali no meio. Mas vamos ver um trecho aqui da Simone. Deixa eu só colocar o som aqui para vocês ouvirem melhor. Tão preciosa, tão amada, tão amada. Eu amo tanto, 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 assim, que fiquei muito triste com o erro da turma. Mas, assim, acho que todo mundo sabe, né? Você que é daí, acho que um dos meus maiores fã-clubes é de Manaus. E eu tenho uma paixão por eles e por todo esse povo que não é de hoje. Vocês sabem que todas as matérias no Brasil, não só aí quando eu estou, eu faço questão de exalar esse amor, de mostrar esse amor. Tanto é que eu escolhi Manaus para gravar meu DVD, né? Então, assim, quero deixar meu carinho de desculpas pela falha da técnica e deixa comigo. Nós vamos resolver isso. Amo vocês. Obrigada. Gente do céu, o roteiro é quase sempre o mesmo, né? É quase sempre o mesmo. Falha técnica, outras pessoas e tal. Mas tudo bem, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que o grande problema ali, por mais que tenha sido uma falha técnica, foi ela não ter pelo menos improvisado alguma coisa ali no palco e não ter dito, olha gente, essa bandeira tá errada. Olha, essa aqui não é a bandeira do Amazonas. Troca isso, produção e tal. Se ela tivesse feito isso, talvez ela não precisasse fazer agora um vídeo se desculpando. E aí todo mundo entenderia e levaria na brincadeira, porque ia pelo menos ter entendido, olha, tá, aconteceu alguma coisa de errado e tal. Porque a forma como ela conduziu essa situação não foi das melhores. Vamos ser sinceros, não foi das melhores. Eu acho que ela foi uma das piores escolhas que ela poderia fazer com relação a isso. Ela poderia simplesmente ter falado, seja sincero, fala a verdade. E ali no palco, na hora, gente, olha, desculpa o erro, vocês me veem errando aqui quase sempre, vocês me veem às vezes trocando os nomes aqui, porque é tanta coisa que eu tenho que lembrar e tenho que ler que às vezes eu erro, e tudo bem errar, não tem problema nenhum errar. Mas para mim o maior erro foi justamente ela não pedir desculpas, foi ela não dizer ali ao vivo no palco, ô produção, olha o que vocês fizeram, olha aí o que vocês estão fazendo, vocês esqueceram que a gente está no Amazonas. Teria pegado muito melhor, inclusive, se ela tivesse ido por esse caminho. Muito melhor, não tem nem comparação, inclusive. Mas, né, ela precisou gravar um story para deixar claro aí. Ela brincou que ia pegar a equipe depois dessa, mas poderia ter brincado no palco, né? Poderia ter falado ali no palco. Só que aí fica uma lição para a equipe dela, para a equipe ali de produção dela. Dá uma olhadinha no Google Maps, porque o Google Maps às vezes salva vidas, né? O Google Maps às vezes, quando você está na dúvida de onde você está, você abre, aí ele vai, conecta você com o GPS, e aí ele diz para você aonde você está, que aí facilita muito essa leitura, né? Facilita muito aqui. E por falar nisso, né? Vocês que são do Amazonas, quem estiver me assistindo aqui do Faropop do Amazonas, vocês perdoam ou não a gafe da Simone Mendes? Ou vocês não vão perdoar essa gafe da Simone Mendes nessa apresentação que aconteceu em Manaus? Eu vou ser sincero, né? Porque faz muito tempo que eu não moro na região norte do Brasil, então faz muito tempo que eu tenho contato com essa região, com as pessoas de lá. Mas enfim,
eu não gostaria de ver lá o meu lugar sendo homenageado, e aí no meio disso tudo entra essa imagem de uma bandeira do estado vizinho. Mas enfim, teria sido bom se ela tivesse aproveitado a oportunidade e brincado com a gafe, ao invés de virar meme em rede social, né? Teria sido bem melhor, teria sido mais leve e teria se saído da situação bem mais fácil. Mas enfim, gente, agora vamos para uma coisa um pouquinho mais séria, tá? Porque isso aqui é um pouquinho mais sério, porque a gente afinal tem que falar do que está acontecendo aí com o Ítalo Santos. Um mês atrás das grades, praticamente, né? Tem um mês que aquele vídeo do Felca saiu, viralizou no YouTube. Tem um mês aí que esse vídeo tá rolando. E aí a gente vai deixar um pouquinho as gafes e as alfinetadas de lado para falar desse caso sério que completa aí praticamente um mês. A gente vai dar uma atualizada sobre como é que está a situação dos influenciadores Ítalo Santos e Euro, que continuam presos no presídio do Roger em João Pessoa. E aí, o que foi que aconteceu? Tá? Um resumo aí do geral. A fase de adaptação terminou hoje. E aí ele vai poder receber visitas a partir desse momento. Eles vão ali poder receber as visitas de familiares. Não vão poder receber visitas de assessores. Segundo informações aí do portal Léo Dias, eles tiveram hoje o primeiro dia de banho de sol e seguem sem problemas de comportamento. Só que o que chama mais a atenção no meio dessa história toda é a defesa, os advogados de Ítalo Santos. Ou melhor, a falta de advogados no caso. Pois é. A defesa de Ítalo Santos abandonou o caso, pelo menos até aqui. A gente sabe que a partir da semana que vem, no domingo que vem, Ítalo e Euro vão poder receber as visitas de seus parentes. Na próxima semana, a mãe de Ítalo vai visitá-lo e o pai de Euro também vai visitá-lo. Agora, o problema em si não está nem no comportamento deles, né? Pelo que eu vou mostrar o vídeo lá da entrevista, pelo que o responsável pelo presídio falou, os dois estão até de boa. O negócio, gente, está acontecendo na defesa, os advogados de defesa. Mas uma advogada simplesmente abandonou o caso, largou o caso aí e largou o próprio Ítalo à própria sorte. Segundo o que o diretor do presídio falou, o próprio Ítalo teria comentado com o diretor do presídio que estava rolando um choque entre os advogados de São Paulo e os advogados da Paraíba. E parece que a estratégia de defesa está virando um verdadeiro caos, um bate-cabeça jurídico que resultou na saída de mais um profissional abandonando o caso porque não sabem como defendê-lo. Na prática, é isso. Vamos ver aqui o trecho da entrevista e aí a gente continua a comentar esse caso, tá? Deixa eu passar aqui esse vídeo. Eu vou ser sincero para vocês, gente. Vai acontecer, pelo que eu tô vendo, vai acontecer aquilo que eu já havia previsto antes. Quem vai acabar assumindo a defesa dele vai ser a Defensoria Pública. Vamos ver aqui esse trecho. Olha só. Companheiro dele, o Euro, Israel. O portal Léo Dias está em João Pessoa, na Paraíba, em frente ao presídio do Roger, onde estão detidos Ítalo Santos e o companheiro dele, o Euro, Israel Vicente, desde o dia 28 de agosto. Hoje é dia de visita íntima. Como os dois que são casados estão na mesma ala, a ala LGBT, aqui dentro da unidade prisional, eles não devem receber visita externa. A próxima visita deve acontecer no domingo, dia 14, onde possivelmente a mãe do Ítalo e também o pai do Israel, que se mudou de São Paulo aqui para a capital paraibana, devem vir realizar esse primeiro contato. Nós conversamos com o diretor do presídio, que trouxe informações sobre como está a rotina do Ítalo e do Israel
Israel, o convívio com outros detentos e também o dia a dia, como está o comportamento. Você vai saber tudo agora no Portal Léo Dias. 10 dias, né, passado, a fase do reconhecimento foram os 5 dias que já passaram, hoje ele já tem direito ao banho de sol, participando já de algumas atividades, e até agora nenhuma intercorrência, tudo normal, dentro do esperado. Visita, qual é o dia, qual a previsão da primeira visita do Ítalo e do Euro, dos familiares, quem é que já está cadastrado? Existe uma possibilidade de outras pessoas virem aqui, outros familiares, como é que está esse processo? Como todo mundo sabe que o pai do Euro se cadastrou, inclusive eu gostaria aqui de, digamos assim, esclarecer, inclusive uma assessora dele falou que a gente tinha falado que a mãe do Ítalo não tinha procurado. Na verdade, ela veio de imediato, mas faltaram documentos. E ela foi providenciar esses documentos, trouxe a semana passada e ela já estaria apta no próximo domingo, como também o pai do Euro, porque domingo, o outro é o domingo da visita familiar. Essa semana aconteceu aí a saída de uma advogada, no caso da segunda advogada que estava acompanhando o caso do Ítalo e do Euro. O que aconteceu, o que o senhor pode dizer para a gente em relação a essa saída, né? A gente soube que teve também um possível depoimento, e aí eles teriam ali os advogados de São Paulo que estavam comandando essa operação com a advogada daqui, eles teriam meio que divergido em algumas opiniões. O que a gente tem e o que a gente pode trazer aqui? O ideal seria que ela mesmo falasse, né? Mas realmente eu até procurei o Ítalo, porque a gente tem que saber quem é o advogado constituído, para não virar uma procissão de advogados, que é um caso de grande repercussão. E ele falou que tinha dado um tempo, porque, segundo ele, estava tendo um certo choque com os advogados de São Paulo e a advogada daqui. O que eu soube dela até sexta-feira é que ela tinha saído do caso. Exatamente, segundo ela, por essa insatisfação que estava havendo algumas divergências. Então, segundo, vindo dela própria, ela estaria fora do caso e que o Ítalo iria procurar outro. Agora, nós temos os advogados de São Paulo e aqui nós temos os advogados de uma banca que, segundo eu soube, é uma banca mais para a área civil, porque aí ele deve ter várias vertentes para tratar. Então, até agora, não foi indicado nenhum novo advogado de João Pessoa. Então, assim, ele termina dizendo que até agora não foi indicado nenhum novo advogado para cuidar do caso do Ítalo na esfera penal. E que os advogados que ele tem em João Pessoa são advogados da esfera civil. Ou seja, que não tem nada a ver com qualquer caso penal, com qualquer coisa que o retire daí. E aí fica aquela coisa, gente. Eu falei para vocês, eu continuo afirmando isso. Vão investigar toda a vida desse rapaz. Vão investigar tudo dele. Vão saber de onde vem o dinheiro dele, como é que ele vai, onde ele vai arrumar dinheiro para pagar as coisas e tal. Eles vão investigar tudo da vida desse rapaz. E quando eles verem que não tem mais entrada de dinheiro, que Ítalo não tem mais como pagar pelos advogados, vocês vão ver isso acontecer, do escritório abandonar, porque não vai receber, então eles vão trabalhar num caso sabendo que eles não vão receber. Na prática, isso é o que está se encaminhando. Não estou afirmando que vai acontecer isso, mas todas as pistas e evidências até aqui nos levam a crer que sim, daqui a algum tempo a gente vai ver que mais advogados vão abandonar o caso. Porque na prática, o que os advogados estão querendo, pelo menos? Os advogados querem acertar uma estratégia de defesa. Mas, pelo que o próprio diretor do presídio falou, há completamente aí uma divergência. A equipe de São Paulo quer uma coisa e a equipe de João Pessoa quer outra. Um está indo para um lado e outro está indo para o outro. Aí não vai conseguir resolver nenhuma situação. É impossível resolver, inclusive, se não tiver concordância dos dois lados. A situação dos dois continua complicadíssima, tá? Complicadíssima. Enquanto eles começam a ter uma rotina dentro da prisão, do lado de fora a defesa dele parece ter desmoronado, ou pelo menos estar desmoronando. É uma história que está muito longe de acabar, gente. Está muito longe. A gente vai continuar falando desse caso aqui. A gente vai continuar repercutindo esse caso. Mas não tem como a gente não dizer, tá? Que tá para acontecer aquilo que eu havia previsto há um tempo atrás.
vai, assim, com o abandono dos advogados, tá? Com o abandono dos advogados, quem vai acabar assumindo a defesa dele vai ser a Defensoria Pública. Os advogados públicos, pagos com dinheiro público. Nossos impostos. Na prática, né? O cara fez o que ele fez e ainda vai ter o povo pagando pela defesa dele. E o pior, tem gente que realmente queria fazer isso, realmente pagaria pela defesa dele. Mas enfim, tá aí, tô trazendo para vocês de novo aí a atualização, mas essa aí da advogada abandonar o caso, para mim, gente, para mim não é nenhuma, mas nenhuma surpresa. Ao contrário, é algo que eu já vinha falando para vocês, olha o tempo. O caso dele é muito difícil de mudar e de provar o contrário. Não só porque o Felca fez aquele vídeo todo bem detalhado buscando isso, mas porque o próprio criou provas contra ele mesmo. E é muito fácil você encontrar essas provas, esses vídeos. Tem canal no YouTube só sobre os stories do Ítalo Santos. Tem canal disso no TikTok só sobre os stories do Ítalo Santos. Que a polícia vai lá, pega todos esses vídeos e bota lá no processo. E aí fica muito difícil provar o contrário. Porque você próprio se incriminou. É muito complicada a situação desse menino. É muito complicada mesmo. E mesmo que eles não digam o porquê que eles estão, que eles não saibam o motivo do porquê eles estão lá, os vídeos falam por si. Mas enfim, né? Só tô trazendo essa atualização aí para vocês lembrarem e verem como é que a coisa tá. Tá difícil e tá bastante complicada. Vamos lá agora para uma pauta um pouco mais leve, tá? E dessa vez chegou a Maraísa. Maraísa, hoje eu estava preparando o programa, eu fui dar uma olhadinha lá no X. Eu sempre olho o X porque o X é o de mais instantâneo está acontecendo. E aí no X eu vi que ela estava nos trendings. Aí quando eu fui ver, tudo aconteceu porque um vídeo dela entrando dentro de um carro, reagindo rapidamente a uma fã, a uma criança. E isso viralizou e foi o suficiente para a internet acusá-la de ser fria e grosseira com a criança. Vamos ver o vídeo que causou e levou toda essa confusão, que fez com que toda essa confusão acontecesse, tá? Vamos ver aqui esse trecho desse vídeo. Olha só. Deixa eu só botar aqui a fonte, olha só. Obrigada, bom show. Maraísa, ó, ela canta suas músicas desde os 2 anos de idade. Linda. Beijo. Obrigada, bom show. Maraísa, ó, ela canta suas músicas desde os 2 anos de idade. Linda. Beijo. Gente, não tem nada de coisa nesse vídeo, tá? Fã revela para Maraísa que sua filha escuta ela desde os 2 anos de idade e reação da cantora viraliza. A única coisa que ela fez foi só dizer linda e beijos, assim. Muita gente pode olhar para a cara dela, que parece que ela estava desdenhando da situação. Eu não acho que tenha sido isso. E aí a própria Maraísa respondeu depois. Eu já tinha tirado foto e conversado com a criança. Vocês sabem que a internet não perdoa nesses casos, né? A internet não costuma perdoar. E não perdoa mesmo. Aí o que foi que aconteceu? A própria Maraísa gravou um longo vídeo pedindo desculpas pela situação, chorando. Aí ela disse que já tinha atendido a mesma criança antes e que as imagens completas provam a versão dela e tal, que ela não maltratou a criança, que ela não tinha a menor intenção sobre isso. Então, vamos ver o vídeo dela. Vocês acham que ela foi vilã só porque ela, como ela mesma disse, já tinha atendido a criança? Eu não acho que ela foi vilã, não consigo enxergar dessa forma, não consigo enxergar
que ela tenha agido assim com a criança. Mas vamos ver o vídeo aqui. Fiz questão de pegar o vídeo completo justamente para ninguém tirar de contexto. Olha só. Aqui no meu story para poder comentar um vídeo que anda sendo divulgado por páginas no nosso Instagram, no nosso querido Instagram. Páginas essa que eu considerava muito séria por sinal, mas que não teve nada de responsabilidade ao disseminar mentiras sobre um fato, sobre um atendimento, e no qual eu fiquei muito chateada. Porque quando a gente dá, nem você dando o seu melhor, você consegue agradar a todos, né? Mas o mais triste disso tudo é a manipulação do vídeo. A manipulação dos fatos, a manipulação a troco de nada, sabe? A troco de só disseminar mentiras e prejudicar os outros, né? A troco de nada, mas que isso causa muito sobre o que eu acredito como artista, como ser humano, como pessoa que temente a Deus, né? Um vídeo foi manipulado. Ontem eu estava, anteontem, não foi ontem, anteontem eu estava saindo de Rio Preto e me deparei com 5 pessoas, o número de 5 pessoas na saída do hotel. Eu estava em Rio Preto, que nem era a cidade do show, nosso show era em Guapiaçu, e por ter costume, eu vi uma criança, vi um senhor e pensei, olha, acho que de fato essa pessoa pode estar esperando para tirar foto comigo. Esperei, de fato era uma turma que estava lá desde tarde esperando para tirar foto comigo. E eu achei que o certo era descer do carro para cumprimentar as pessoas que estavam lá há muito tempo me esperando. Então, desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha. Não estava com todo o tempo do mundo, porque já estava atrasada para poder chegar no evento. Mas mesmo assim, desci e atendi essa mocinha com a mãe, umas queridas, maravilhosas, foram super queridas comigo. E tinha mais pessoas, só que fizeram um vídeo, e eu não sei porque hoje eu acordei com esse vídeo, metade desse vídeo cortado, eu entrando no meu carro, e a mãe, nesse momento, ela fala mais uma informação sobre a criança. Ela fala, olha, ela canta suas músicas desde os 2 anos de idade. E eu respondi muito rápido, porque naquela hora nossa equipe já estava, de novo, no trabalho, ligada para poder chegar no evento. Respondi muito rápido, linda, mas não foi para desfazer de ninguém. Olha, gente, eu sou ser humano. Por mais que a gente queira mostrar que a gente não liga para as coisas, tem coisa que machuca assim, sabe? Tem coisa que tira do sério. E principalmente quando eu tento dar o meu melhor e as pessoas mentem sobre aquilo que eu dei o meu melhor. Eu fiquei chateadíssima. Hoje eu estou no meu 2º show em menos de 24 horas. Vou pro meu 3º show, graças a Deus. Com a glória de Deus, porque eu sei que tem muita gente que sabe o que tem dentro desse coração aqui. Gosta de Maiara e Maraísa, gosta do nosso trabalho. É claro que não é toda vez que a gente consegue atender. É claro que, por mais que a gente queira dar o nosso melhor, não é toda vez que a gente consegue. Mas não é o caso. Nesse caso, não foi assim que aconteceu. E por isso eu fiquei muito chateada e peço que, se for para falar de mim e da minha irmã, fiquem para falar das coisas boas. E se for para inventar a história e para falar coisa ruim, e principalmente quando são inverdades, não fala não. Deixa pra lá, entendeu? Deixa pra lá. Então, assim, tem vídeo, eu já expliquei o que aconteceu, tem vídeo, a própria pessoa que fez o vídeo já pediu para poder ser retirado o vídeo, tem vídeo da câmera de segurança do hotel, é simplesmente assim, eu não acredito que para eu trabalhar em paz, eu tenho que provar as coisas que eu faço. É triste, essa é uma parte que realmente me toca muito, sabe? Porque eu não quero ser um artista de merda. Eu sempre me entrego muito, sabe? E eu quero, no mínimo, que as pessoas me respeitem. Não quero que me amem, me respeitem só. Desculpa o desabafo, gente, mas eu, assim, tava com isso aqui entalado, eu não tinha de outro jeito, como falar de outro jeito. E eu tô aqui no maior amor do mundo, porque a coisa que eu mais amo no mundo é cantar. Desde criança, é de entrar no palco,
de ver o público, é isso que me faz, sabe? Esse é meu propósito de vida, é isso que me faz. Eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso muito, muito mais do que qualquer coisa na minha vida. E eu tô indo aqui pro meu 3º show em menos de 24 horas. Muito feliz da vida. E só quero que as pessoas que falam, que vão falar da gente, pelo menos avaliem se a notícia é verdadeira. Tem uma responsabilidade, sabe, com as coisas que vocês falam. Isso não é legal mesmo. Ainda mais quando é invenção. E vocês sabem que é invenção. A troco de like, sabe? A internet tá ficando maluca. Obrigada, bom show. Maraísa, ó, ela canta suas músicas desde os 2 anos de idade. Linda. Beijo. Gente, então tá aí a própria Maraísa falando e pedindo para as pessoas retirarem o vídeo. E sim, tá? Assim, eu vou ter que falar uma crítica com relação não a artista Maraísa, mas, querendo ou não, a forma como ela cresceu. Porque a maioria dos artistas cresceram, desses artistas sertanejos, inclusive, eles cresceram muito apoiados em rede social. E rede social pode ser assim. Ela pode ser tóxica às vezes. Rede social, na maioria das vezes, ela acaba sendo muito tóxica. Porque as pessoas na internet, elas são praticamente julgadoras. Elas estão julgando ali. O vídeo mostra ali que não tem nada demais. Absolutamente nada demais acontecendo. Nada. Nada. Foi só a Maraísa ali falando que já tinha falado com a criança, chamou a criança de linda e acabou. Só isso. Mas a internet foi lá e criou uma polêmica em cima. Cortes podem distorcer a verdade, tá? Cortes podem distorcer muito a realidade também. É por isso que aqui eu sempre tomo bastante cuidado mesmo na hora de passar esses vídeos. Eu sempre procuro o contexto correto. E às vezes eu passo os vídeos completos justamente para dar o contexto correto de onde ele aconteceu e desmentir algumas coisas que as pessoas estão falando sobre eles. Então eu vou ser sincero, tá? Eu não vi nada demais. Nem vi o porquê tinha que criar uma polêmica aí em cima da Maraísa, porque ela não foi deselegante nem com a criança, muito menos com a mãe. Bom? Mas vamos lá, só para a gente terminar, para falar deste cotado para participar da Fazenda 17. E este cotado para participar da Fazenda 17 foi flagrado no aeroporto de mãos dadas com uma ex-fazenda. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Quem é esse aí? Nizam Hayek. E ele andando de mãos dadas com a Aline Mineiro. Lembrando, Aline Mineiro já participou da Fazenda 13. Quem tem Record Plus tá inclusive reprisando agora. A Aline Mineiro já participou da Fazenda, a Aline Mineiro já esteve ali ligada na Fazenda, né? E aí a Fazenda 17 nem começou, mas isso para mim é um sinal claro, tá? Pelo menos até agora, de que o Nizam pode ser que entre mesmo. Porque assim, né, surgir nesses últimos momentos aí. Lembrando que na semana que vem, quem for cotado para ir para a Fazenda já vai estar confinado. Domingo que vem eles vão entrar na sede. Então, na prática, é isso, né? Na prática a gente pode ver isso acontecer. Só que sim, né, gente? Ele aí, com a Aline Mineiro, só deixa mais claro que ele tá buscando aprender e entender um pouquinho mais sobre a Fazenda, né? Eu não tiro... Eu também faria a mesma coisa se eu tivesse cotado para entrar com essa possibilidade. Pelo menos eu ia procurar alguém que já participou e pelo menos tentar entender
como aquilo funciona. Mas é um sinal de que ele vai participar da Fazenda. Pelo menos esse é um dos maiores sinais dessa participação. E aí, por falar na Fazenda, a Cristina Rocha revelou que ela recebeu, sim, um convite para participar da Fazenda. Só que ela negou. Ela disse que até deseja participar de um reality show, mas como apresentadora. Ela não quer participar de um reality show como competidora participante. Ela quer estar apresentando, que ela adora reality show, que ela assiste todos, mas que ela só estaria num reality se fosse para apresentar. Achei o máximo a declaração da Cristina Rocha. E sim, pelo menos ela deixou claro que existiu aí um interesse da Record em cima dela, né, gente? Enfim, gente, trouxe para vocês aí algumas fofocas interessantes de hoje, tá? O que eu consegui reunir hoje. Daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí como é que foi o duelo entre Gabriel e Janício, tá bom? Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.